Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do canal. Hoje nós finalmente vamos analisar uma das cenas mais impressionantes em toda a filmografia do Quentin Tarantino. Hoje nós vamos analisar a cena da apresentação do Hans Landa no filme Bastardos Inglórios. Essa que talvez seja uma das cenas mais memoráveis e, na minha opinião, é o melhor personagem que o Quentin Tarantino já construiu até hoje. Talvez a melhor combinação entre personagem escrito no papel e uma interpretação. Ainda que o Tarantino tenha grandes personagens com grandes atores, talvez aqui o que aconteceu entre Christopher Waltz e Hans Landa seja muito difícil da gente ver de novo na filmografia do Quentin Tarantino. São aqueles encontros mágicos que o cinema propõe e que você sente, né, que o ator nasceu para aquele papel e que o papel foi escrito para ele. Enfim, nós vamos analisar essa cena aqui hoje. O filme começa de uma forma bastante contemplativa, porque nós abrimos com esse sul da França belíssimo, né, esse espaço praticamente paradisíaco. Nós temos esse homem trabalhando e ali a sua família, com um horizonte belíssimo, só que com um mau presságio, né, que são esses carros chegando, né, as motos. Você já percebe a violência até mesmo pela trilha sonora, pelas reações do personagem. Os diferentes planos que o Tarantino escolhe aqui nesse início de cena são fantásticos pra gente entender que algo de muito ruim está chegando no paraíso, um elemento de perigo, né? Nós temos essa sugestão de violência que é o machado cravado, né? Nós sabemos que as coisas vão piorar. E a reação da família desse personagem e como ele vai se preparando como se fosse para uma batalha, dá pra gente completamente toda uma atmosfera que faz toda a diferença pro início dessa cena. E lembrem-se, são as primeiras imagens que nós estamos vendo em Bastardos Inglórios, mas tanto pela época como pelos figurinos e diálogos iniciais, nós já sabemos que é uma situação de invasão alemã dentro da França. Então, por sua própria condição, né, um coronel chegando na casa de um fazendeiro, nós já conseguimos imaginar o que ele está fazendo ali, nós conseguimos imaginar que essa não é uma visita agradável, o que condiciona muito bem o filme. E quando a gente entra na casa desse fazendeiro, talvez o Tarantino seja um dos melhores diretores da atualidade para blocar cenas em interiores. Ele sabe muito bem como aproveitar um espaço. É quando você pensa em como os personagens vão estar em determinado lugar, o Tarantino sabe muito bem como fazer isso. E logo aqui no começo da cena, ele deixa as filhas desse fazendeiro esperando, quase como em uma apresentação formal, para serem recebidas por esse coronel. E no fundo, nós temos os soldados. E quando você pensa em uma situação de invasão, né, eles não foram convidados, nós sabemos que existe um elemento de perigo muito forte para essas três filhas do fazendeiro. E você vê pelos enquadramentos, quando ele aproxima o rosto de uma das filhas, né, essa tensão entre elas, você vê no olhar do personagem do Hans Landa, né, uma contradição praticamente, né, um dos elementos mais importantes e mais inteligentes do Tarantino na construção dessa cena e desse personagem é justamente ter criado um homem que é gentil a maior parte do tempo. Ainda que ele tenha diversas ações de monstruosidade dentro da obra, como ele se porta como um gentleman, né? Um cavalheiro o tempo todo, um homem educado, que a gente vai descobrir dentro dessa cena que fala mais de uma língua. E o mais importante de tudo, extremamente manipulador. Tem uma coisa interessante que acontece nesse início de cena quando ele está bebendo o leite, o copo inteiro, que ele controla o tempo. Aqui. Ele controla a atmosfera da cena, ele controla o ritmo em que a relação dele com esse outro personagem vai se dar. E a partir do momento que ele convida, né, o fazendeiro para se sentar, ele também pede para que as mulheres saiam. E percebam que na forma que o Tarantino constrói a cena até aqui, a primeira pessoa a ficar confortável dentro da casa é o coronel. Todos os outros estavam em pé e em cantos diferentes da casa. Ou seja, eles estavam de certa forma deslocados da mesa, deslocados do centro, talvez até mesmo acuados por essa figura que bebe o seu leite de forma tão confortável. Mas a partir do momento em que os dois estão sentados, né, nós temos essas duas figuras. Uma figura de um fazendeiro forte, que é o pai de 3 mulheres, e que não necessariamente sabemos ainda por que ele está recebendo essa visita. E nós temos esse coronel que até então se mostrou um homem bastante cavalheiro, o que é uma contradição, né? Nós estamos acostumados a ver os nazistas sendo retratados sem sorrisos ou maquiavélicos desde o começo. Aqui não, aqui o Tarantino ele brinca com esse personagem, ele faz um homem que é manipulador sim, mas que tem um sorriso no rosto, que tem uma elegância na sua fala, nos seus movimentos e que está ali numa caça, coisa que nós não sabemos
temos ainda. Uma das coisas interessantes desses enquadramentos iniciais na conversa dos dois é que são enquadramentos abertos. Nós temos alguns over the shoulders ali, mas com a casa aparecendo, né? Nós temos esse espaço e uma luz muito forte no centro da mesa, colocando quase que uma sensação de interrogatório entre os dois que ainda nem mesmo começou. E o interessante também é pensar que nós temos aqui a apresentação do personagem mais importante do filme como um todo. E como você apresenta um personagem como Hans Landa, né? Afinal de contas, numa primeira cena, geralmente nós temos exposição. A exposição geralmente conta para o público o porquê estamos em um determinado lugar, quem são aqueles personagens. E o interessante é que a situação que o Tarantino constrói, ela é bastante clara em relação a isso. Porque o coronel, ele começa a conversa perguntando: você sabe quem eu sou? E o fazendeiro explica: você é um caçador de judeus, né? Você está na França para caçar judeus. O Hitler mesmo o colocou nessa situação. E nós descobrimos logo na sequência que o próprio fazendeiro já recebeu uma visita, né, dos nazistas há muito tempo atrás e que ele não tinha tido nenhum problema. O que mostra também que esse homem, ele já passou por esse processo e que é um novo processo que está acontecendo, né? E percebam que tem uma atenção na direção de arte que é muito interessante aqui, porque o Tarantino coloca esse homem praticamente fazendo um trabalho burocrático, algo, né, que a gente não costuma ver em filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Geralmente, em filmes sobre guerra, nós vemos a guerra. Aqui não, aqui o Tarantino coloca esse personagem tendo que lidar com a sua papelada, com a sua caneta, com a sua tinta, com os papéis e começando a fazer perguntas para dar o check ali nos seus serviços. E a partir daí, nós começamos a descobrir um pouquinho mais sobre as famílias que estavam naquele ambiente, né, as famílias vizinhas, fazendeiros vizinhos, e que precisaram fugir a partir do momento em que os nazistas chegaram até a França. A partir do momento em que o fazendeiro pede para fumar um cachimbo, nós vamos ter o início a um elemento que vai ser contrastado depois com o cachimbo do próprio Hans Landa, que é um elemento de poder. O cigarro, durante muito tempo, ele foi considerado como um elemento de poder, como se ele fosse o órgão genital do homem, assim, fosse uma extensão da sua masculinidade, da sua força. E o Tarantino usa isso dentro da cena, porque os cachimbos acabam virando uma representação do poder, da virilidade desses homens. E inicialmente dentro dessa cena, o fazendeiro, ele vai começando a tomar controle, ele vai começando a tomar força, até talvez menosprezando um pouquinho a potência do coronel Hans Landa. E a partir do momento em que ele acende o cachimbo, ele começa a mentir. Isso é muito bacana de perceber. Quando ele coloca o cachimbo, e percebam que existe um close do Tarantino aqui nesse elemento de poder, né, nessa masculinidade sendo colocada. O fazendeiro, ele tá tranquilo. Ele responde mentindo, ele está sob controle total. E o Hans Landa, ele vai virando uma figura até quase que inferior a ele rapidamente nesse momento, né? Porque nós temos agora o fazendeiro com controle sobre a situação. Ele mente com facilidade sobre o que já aconteceu e começa a contar sobre essa família, que é a única família que ainda não foi encontrada, né? A família da Shoshana. E mostrando ali um certo desinteresse, contando apenas alguns boatos, mas depois lembrando de cabeça o nome daquela família. E percebam que o Hans Landa, ele não demonstrou de forma alguma o seu poder até agora. Ele não demonstrou que ele pode fazer alguma coisa de diferente. Ele é simplesmente um coronel que está fazendo um trabalho burocrático e que nós vamos começar a ter o poder do Hans Landa sendo colocado. É porque o Hans Landa está chegando muito perto de terminar o seu processo burocrático para começar o que ele de fato foi fazer ali. Nesse momento em que a câmera começa a descer, nós temos uma mudança completa de informações para o público e que muda a cena por total, né? Dentro de uma obra, nós podemos ter três tipos de resultados, três tipos de informações. Ou nós sabemos exatamente a mesma coisa que os personagens que estão em cena, ou sabemos mais coisas do que eles, ou sabemos menos coisas do que eles. Quando sabemos mais coisas do que eles, costumamos ter uma coisa chamada antecipação. Nós começamos a antecipar coisas, antecipar o que pode acontecer, antecipar, criar suspense. E é exatamente essa escolha que o Quentin Tarantino faz nessa cena, quando ele leva a câmera até a família escondida embaixo do piso desse fazendeiro. Aqui a cena muda por completo, porque sabemos que o fazendeiro estava mais do que mentindo, ele já conseguiu se livrar dos nazistas em uma outra oportunidade, o que traz para ele mais poder ainda, né? Porque esse fazendeiro é um fazendeiro esperto, ele conseguiu proteger essa família até aqui. Só que agora, quando nós voltamos para a parte de cima, chegou o momento de apresentar o poder do Hans Landa. E é exatamente por isso que o Tarantino optou em mostrar para o público que a família estava ali. Porque a partir desse momento, nós,
os fazendeiros e a família compartilhamos do mesmo segredo. E nós temos esse investigador, esse nazista, nós sabemos que ele é um homem cruel e sabemos o que ele vai fazer se ele descobrir quem está ali embaixo. Chegou o momento da gente ver se ele realmente é um bom investigador ou não. E agora nós vemos o Hans Landa mudando completamente a situação. Por quê? Ele começa a fazer certas perguntas sobre a sua própria fama. Ele quer ouvir esse fazendeiro falando sobre o que ele sabe sobre Hans Landa. Ele é chamado de caçador de judeus. Quando ele traz a informação que ele é um caçador de judeus, nós começamos a entender um pouco mais da sua psique, um pouco mais de como ele pensa e como ele encontra esses judeus. Afinal de contas, o que o diferencia de outros soldados? E ele começa a explicar que ele tem uma capacidade de pensar como os judeus pensariam, pensar como alguém que está escapando pensaria. E percebam a diferença agora que a câmera está desse lado da casa para o momento em que a câmera estava do outro. Por que isso? É um ponto de virada muito claro dentro da cena, porque agora, além de nós termos a informação da família, nós temos o fazendeiro perdendo lentamente o seu poder com as histórias que são contadas pelo Hans Landa. E tudo isso feito com planos bastante simples, planos onde esses personagens agora estão separados. O Tarantino agora começa a enquadrar o Hans Landa e o fazendeiro. Antes ele tinha feito alguns planos duplos onde os dois apareciam juntos, mas a opção agora de separá-los é justamente para criar essa diferença que o Hans Landa está dando no seu discurso. A forma com que ele vê um judeu, como ele percebe o judeu quando ele conta a história do rato versus o esquilo, e também como ele encontra essas famílias, como ele faz de tudo para encontrá-las. Quando ele está concluindo o seu raciocínio sobre os ratos e esquilos, o Tarantino coloca um plano duplo, onde o Tarantino abre o plano e os conecta. Isso porque nesse momento nós estamos tendo o fazendeiro percebendo a inteligência do Hans Landa e aonde ele está querendo chegar. Ele começa a perceber que o Hans Landa não está totalmente convencido de que nenhuma família está ali. Ele usa um discurso para convencer aquele fazendeiro e fazer com que ele pelo menos concorde com o que ele está falando. Percebam que no diálogo o Hans Landa sempre fala: você não concorda? Você não pensa isso? Você não faria isso? O que você faria? Você mataria um esquilo? Não, mas você mataria um rato? Sim. Todas essas perguntas que o Hans Landa está fazendo é para entrar na cabeça desse personagem, e a partir do momento em que eles estão enquadrados juntos, percebam no conforto que o Hans Landa tem dentro dessa cena versus a atenção que o fazendeiro dá a ele. O fazendeiro praticamente não pisca enquanto está escutando o Hans Landa falando. E percebam que agora o trabalho burocrático ele foi deixado de lado. Agora o Hans Landa está de fato executando o que ele sempre executa. E depois dessa introdução da lógica do personagem, ele tira o seu símbolo de virilidade, o seu símbolo de masculinidade e de poder, que é o seu cachimbo, que é maior do que o cachimbo do fazendeiro. É um jogo de poder que acontece entre os dois, e a partir do momento que ele acende o cachimbo, o Tarantino volta para o outro lado da sala. Então ele quebra a linha mais uma vez, porque agora o Hans Landa ele está concluindo o seu trabalho, ele está concluindo a sua reflexão, ele está informando o fazendeiro que ele de fato vai fazer uma investigação dentro da casa, vai fazer os homens vasculharem todos os lugares da casa, e está informando que se o fazendeiro ajudá-lo, ele não vai precisar fazer essa busca e as coisas vão mudar. A partir desse momento, o Tarantino faz mais uma quebra na forma com que ele blocou essa cena. Ele vai para um plano de frente para o Hans Landa. Percebam que até agora nós estávamos de lado desses personagens ou então no over the shoulder. Agora nós estamos de frente para o Hans Landa, agora nós estamos de frente para o fazendeiro, nós não estamos literalmente de frente, estamos um pouquinho para o lado. E essa aproximação da câmera vai mostrando o convencimento do Hans Landa, vai mostrando o poder dele. O Hans Landa agora muda completamente a sua atitude, muda completamente o seu rosto, e ele fala finalmente, né? Você está escondendo inimigos do Estado, não está? E isso acontece com closes. A câmera já está perto o suficiente do rosto desses personagens para a gente entender quem venceu a batalha. E o fazendeiro está rendido. Percebam que ele rendeu o fazendeiro com toda a sua filosofia, com o seu discurso, e depois que ele tira o cachimbo e faz uma ameaça sutil ao fazendeiro. O fazendeiro é derrubado e finalmente aponta para onde está a família. Nesse momento que o Hans Landa levanta, nós já fomos apresentados a todo o seu dinamismo. Nós entendemos agora que ele é um personagem que não só é brutalmente inteligente, mas ele também é manipulador e ele sabe muito bem como controlar os outros personagens. E percebam que o Tarantino, ele fez uma troca de poder dentro dessa cena. Nós começamos a cena com a demonstração do porquê esse fazendeiro tem coisas a perder. Então o Tarantino traz as 3 filhas. Nós sabemos que
esse fazendeiro corre o risco de perder as filhas, ele não está defendendo apenas a sua própria vida ali, mas ele também, inicialmente na cena, não tem nada a esconder. Ele tem o seu elemento de força e poder, que é o seu cachimbo, e o Hans Landa está apenas fazendo o seu trabalho burocrático. Só que aí o Tarantino leva a gente para baixo, a gente entende então que esse fazendeiro, na verdade, está escondendo aquela família, ele tem muito mais do que a perder, ele tem algo a esconder, ele está escondendo aquela família ali, e naquele momento nós, o público, começamos a compartilhar daquelas informações e a temer, junto do fazendeiro, que aquela família seja entregue. Só que o que acontece é que o Hans Landa, depois de finalizar o seu trabalho burocrático, começa a demonstrar o seu poder, contar a sua filosofia, como ele percebe as coisas e por que ele é considerado o caçador de judeus, e ele tira o seu poder de virilidade, ameaça com sutileza o fazendeiro de acabar com a sua fazenda e com a sua vida, e finalmente consegue o que buscava. A forma cruel com que ele decide acabar com a família também mostra muito do que ele é de fato. Pensem, começamos a cena com um homem simpático chegando na casa desse fazendeiro, com ele dando a ordem para que aquela família inocente seja assassinada. Aqui nós sabemos então que esse fazendeiro acaba de perder uma luta que ele estava vencendo há alguns anos, ele estava conseguindo enganar os nazistas há algum tempo. E aqui nós temos então a conexão de Hans Landa e Shoshana. Temos a apresentação desse homem cruel, que por algum motivo sádico decide poupá-la, talvez para que ela possa sofrer mais ainda, né, agora sozinha no mundo. E nós entendemos quem é a Shoshana, depois ela vai ganhar uma importância maior ainda no filme, mas nós temos a sua história de origem. E essa cena é brilhante por esses motivos, né? Nós temos a apresentação de um dos personagens mais dinâmicos e complexos, que fala línguas diferentes, que é sofisticado, que é manipulador e que parece sempre estar um passo à frente dos seus rivais. E nós também temos a história de origem da Shoshana, que, como sabemos, ela vai ter um impacto gigantesco dentro dessa história e um desejo absurdo de vingança. Então essa cena é brilhante em diversos aspectos, perceber essas mudanças dos eventos dentro das cenas, esses beats que são apresentados, todas essas construções são basicamente a forma narrativa que o Tarantino conta uma história e que engaja o público de forma absurda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal, e a gente se encontra na próxima.